Boa noite. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É um privilégio muito grande poder estar numa reunião como esta. De manhã, depois que tivemos a nossa reunião interna, eu não pude evitar de ouvir alguém dizendo: se nós tivéssemos que ir embora, já teríamos sido abençoados. E eu falo a mesma coisa nessa noite. Se tivesse de partir agora, as bênçãos já foi o suficiente para sairmos daqui molhado, banhado nas bênçãos do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao pastor João pela confiança e pela humildade de vocês de nos ouvir. Eu trago saudação dos irmãos em Monte Alegre, região também na parte da Transamazônica. Muitos, como já foi dito aqui, gostariam de estar aqui nessa noite. Mas motivo não falta para impedir, mas Deus nos viu aqui e aqui estamos. Irmãos, o que já foi falado nessa noite é muita bênção. Só Deus pode nos ajudar mais um pouquinho ainda nessa noite, para que nós possamos sair daqui abençoados, mais ainda. Eu creio que as águas podem ser balançadas e Deus pode ainda usar de misericórdia para conosco. Vamos ficar em pé. Vamos ler então a escritura, creio que foi anunciado, né? Segundo as cartas do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do versículo 3, até onde, creio que pelo versículo 9. Eu não vou ficar preso a um tema, não me considero um pregador, sou uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, amo Jesus e o seu povo. Então vamos ver o que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz, respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentando à vossa fé a virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarei ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos. Amado e poderoso Deus, Pai celestial, o Senhor que conhece cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, o Senhor pode, com tua graça, misericórdia, derramar um pouquinho mais ainda, Senhor. Que o anjo do Senhor desça nessa noite e dê uma balançada nas águas, meu Deus. Que essas águas possam ser agitadas nessa noite a favor do teu povo, Senhor. Ajude cada um de nós, é a nossa humilde oração neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar.
preciso tanto de ajuda nessa hora. Vem depressa, vem me socorrer agora. Estou triste e abatido, tão só e tão aflito. Preciso tanto de auxílio, de um amigo. Meu Deus, vem me ajudar. A tua paz quero encontrar. Meu Deus, vem me acolher. Com teu amor me envolver. Meu Deus, preciso tanto de ajuda nessa hora. Vem depressa, vem me socorrer agora. Estou triste e abatido, tão só e tão aflito. Preciso tanto de auxílio, de um amigo. Meu Deus, vem me ajudar. A tua paz quero encontrar. Meu Deus, vem me acolher. Com teu amor me envolver. Meu Deus, vem me ajudar. A tua paz quero encontrar. Meu Deus, vem me acolher. Com teu amor me envolver. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória. Vamos dizer juntos? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória. Graças a Deus mesmo, né? Eu agradeço aos colegas o apoio, a coragem que eles inspiram na gente, porque a gente fica trêmulo, chega aqui trêmulo, parece que está com malária. Não é brincadeira
a responsabilidade de estar diante do povo de Deus que conhece o que a gente conhece. Graças a Deus, por Jesus Cristo ter enviado o seu profeta, e pela graça dele, vocês têm a mesma cartilha que o pastor tem. Não é como a denominação que o professor tem vamos dizer, a revista de perguntas e respostas, e os alunos têm uma revista de uma classe mais baixa. Então o professor fica como mais sabido. Mas aqui a irmãzinha que lê soletrando, ela tem a mesma mensagem que o pastor tem na sua pasta. Por isso nós precisamos ter muita responsabilidade para pregar essa mensagem, porque além de ser um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus. Mas o apóstolo São Pedro, no versículo 4, ele disse: pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Grandíssimas promessas Deus tem feito para nós. Vamos meditar um pouquinho sobre promessa, e você pode pensar qual a promessa Deus fez para você, ou qual a promessa você tem para esses dias. Cada um pensa da sua maneira, e você pode meditar que quem te fez a promessa, ele pode cumprir o que ele prometeu. Nós sabemos que temos que se valer da mensagem que o profeta pregou, e ele pregou o 6º selo. Ele falou daquela moça prima órfã, que imerecível, sem nenhuma capacidade, sem nenhuma apresentação pública ou qualquer coisa, ela recebeu a promessa, mas ninguém viu ela receber a promessa, só ela. Haja visto que as suas primas, muito inteligentes, sabidas, duvidaram dela, porque elas não estavam na hora que ele fez a promessa para ela. Não é verdade? Elas duvidaram. A sua tia duvidou, quem sabe o seu tio, ou ali eu tivesse uma empregada na casa, duvidaria. Agora, ela ficou tão convicta e tão certa de que quem prometeu podia cumprir, que ela preparou, esperou, e na hora certa ele apareceu. Irmão Brenda disse assim: eu também conheço um que fez uma promessa. Ele cita São João 13, não é isso? Ou melhor, 14, São João 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejam. O profeta disse: se aquele moço de Chicago deu conta de cumprir a promessa dele na hora certa, muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo cumprirá a sua promessa, e tem cumprido para cada um de nós. Há muitas promessas. Vemos que Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão ainda estava de uma certa condição capaz de gerar, mas com o passar de 25 anos ele também ficou incapaz. Mas ele não duvidou, ele creu na promessa de Deus. E aquilo aconteceu na vida dele. A mesma coisa, vez a senhora, o senhor, a senhorita, o adolescente, a criança, fica pensando: mas será que o que Deus prometeu vai cumprir? Está cumprindo. Já está em pleno acontecimento. Deus fez uma promessa em Malaquias, todos nós o sabemos. Não é importante saber, o importante é estar envolvido nela. Como João diz nas suas cartas, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Conhecer é uma coisa, estar no que é verdadeiro é outra coisa. Nós não só conhecemos, mas estamos no que é verdadeiro. E essas promessas que o verdadeiro fez para nós, Ele está cumprindo letra por letra, pingo por pingo, e cumprirá, porque Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Nós temos uma promessa na Bíblia Sagrada. Se você quiser, me desculpa a minha maneira de desfolhar a Bíblia Sagrada. Não sou como os colegas que têm as suas mentes boas, graças a Deus. A minha é boa, só está cansado. Minha mente não é ruim. A minha mente é boa, só está cansada. Às vezes eu tenho que estar lendo a mensagem, lendo a Bíblia. Mas eu dou graças a Deus por isso. Porque o diabo tem lutado para me tirar muito tempo. Mas a promessa de Deus está firme, eu creio nela. Eu sei que um dia eu vou, todos nós vamos, mas é na hora que Deus permitiu, o diabo não poderá tocar a mão em nós. Ele luta de todas as maneiras, de todos os lados, ele joga pedra por todas as bandas, mas o anjo do Senhor rebate essas pedras com a espada e te protege e te ajuda. Capítulo 43 de Isaías, a partir do verso 2, ou melhor, a partir do verso 1, não temas porque eu te remi, aleluia, é uma promessa. Eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu, aleluia. Não tema porque eu te remi, porque tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Vocês sabem que águas representa povos. Quantas vezes eu escutei ali, cuidado que tem malfazeres, é água que quer te afogar, mas você vai passar sim, não tem problema não, você pode ir confiado no que te fez a promessa. Ele não falha, Ele estará contigo. Ele disse aqui, quando passarem pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergerão, e quando passar pelo fogo não te queimarás. Fala de prova, de luta. Você vai passar pelo fogo sem queimar, você vai passar pelas águas sem molhar, sem afundar, sem afogar, porque Ele prometeu. É promessa dEle, creia nele. Nós cremos nele. Não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sabá por ti, e enquanto foste preciosos aos meus olhos, também foste glorificado. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fez a promessa. Na verdade estamos vivendo em dias difíceis, jamais tanta luta como essa. Haja visto que Apocalipse 9, foi solto os 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates. A Bíblia diz, o profeta fala sobre isso, e eles liberaram ali 200 milhões de demônios. A Bíblia fala cavaleiro, mas o profeta diz, quem já viu 200 milhões de cavaleiros na beira do rio Eufrates? O profeta disse, eram demônios que estavam presos para ser soltados na hora, no dia, no mês e no ano determinado. E no meio desses 200 milhões de demônios, todos eles especializaram para uma coisa. Tem demônio especializado para tudo, mas Deus tem uma promessa, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele falou no capítulo 24, verso 24, São Mateus, surgirão falsos profetas, falsos cristos, farão prodígios e sinais, que se possível fosse enganariam os escolhidos. Deus não permitiu nenhum demônio formar para enganar eleito. Não existe demônio para enganar eleito. Há demônio para enganar a juventude, todo tipo de coisa, mas do mundo, eleito não é enganado, porque o eleito tem a promessa de Deus. Graças a Deus por isto. Que maravilha, não tem diabo, não tem demônio em canto nenhum debaixo
em cima dessa terra para enganar o eleito, para enganar o filho. Foi enganado que não era eleito. Eleito não pode ser enganado. Se você é um eleito, fique tranquilo. Deus tem responsabilidade para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as promessas que Ele fez a gente vê cumprir. É tão grande, você acha tão pequeno, porque você está nadando nisso, está vendo isso aí. Eu estava ouvindo testemunho aqui de curas, de maravilhas, de libertação. De manhã foi falado no testemunho que Deus realizou no nosso ministério, no nosso ministério. Esse ministério aqui é o meu ministério é o seu. Nós somos um ministério só. Por isso falamos uma linguagem só. Temos um espírito só, uma fé só, um batismo só, uma ceia só. Eu estava de viagem para a Transamazônica, um rapaz que trabalha, eu dei para ele um pedacinho de terra numa chácara que eu tenho para ele plantar uma roça de mandioca para ele trabalha lá. E ele vendeu uma casinha na cidade, comprou um pedacinho de terra mais para frente da minha chácara e comprou uma motinha velha para ele andar, para vir para a cidade. Ele vai para a cidade, a menina dele quebrou a perna, ele ficou dando assistência, deixou a moto, o ladrão veio e pegou. Quando eu cheguei no Uruará, aí deu área, o celular tocou, era ele. Pastor, eu falei, como é que está, meu irmão? Ele disse, não está bom não. Eu falei, o que foi? E a menina disse, está tudo bem a menina, mas só o pastor levaram a minha moto. Aquilo doeu no meu coração como se fosse minha, aquele objeto. E eu orei a Deus e falei, Senhor, o irmão Breno orou por um irmão que alguém roubou o carro dele, roubou a roupa da irmã, das crianças, roubou o carro e levou. E eles caíram de joelho e o profeta disse, eu estou vendo, o carro está indo, mas o Espírito Santo está apertando o motorista. O Espírito Santo está apertando, está obrigando. O profeta disse, ele está encostando o carro, ele vai deixar o carro. É promessa que nós temos. E até o profeta disse, ele já encostou o carro, saiu do carro, não pegou nada. O prejuízo só foi a gasolina que ele queimou. Vamos lá, e botaram o carro na estrada, chega lá, o carro estava estacionado, ele não levou nada. Eu falei, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus, o Espírito Santo é o mesmo. Eu creio na mesma mensagem, eu creio que eu tenho o mesmo espírito que o profeta tinha. Então, Senhor, aperta esse ladrão de moto também. Fez, Senhor, que o Espírito Santo aperta esse camarada, que ele largue essa moto em algum lugar. No outro dia ligaram, a sua moto está encostada na beira da estrada em tal lugar, a 85 quilômetros. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Graças a Deus. 1982, depois de uma cirurgia muito tremenda, fizeram na minha esposa, o médico me chamou e disse, olha, o máximo 4 anos para ela viver. Meu filho caçula estava com 2, eu pensei, meu Deus, quando ela morrer, se viver 4 anos, estará com 6. Ele é de 80, ele está com 34 anos e ela está viva até hoje. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Na mensagem, o 3º Êxodo, nós vamos remir. Aleluia, glória a Jesus. Vamos dar glórias a Deus? Aleluia! Com mais força! Com mais força! Glória a Deus! Clame em alta voz! Clame em alta voz! Perturba os moradores da terra, dizendo que o dia do Senhor vem, está perto! Aleluia! Glória a Deus! 3º Êxodo, parágrafo 64. Aqui Deus está preparando para cumprir a sua divina palavra prometida que ele deu a Abraão, Isaque e a Jacó.
Anos, centenas de anos havia passado, mas Deus nunca esquece de sua promessa. Deus está preparando, disse o profeta, para cumprir a sua palavra. Anos e anos, mas Deus nunca esquece a sua promessa. Na estação, no tempo certo, Deus sempre faz sua promessa correta. Portanto, você pode descansar com segurança que o que Deus prometeu nesta Bíblia, Ele fará. Aleluia! Ele está fazendo, não está? Aleluia! Eu creio nisto de todo o meu coração. Ainda no parágrafo 76, 10 parágrafos depois. Eles desceram até o Egito, falando do povo de Israel, né? Por causa da inveja de um irmão. Esta é a razão pela qual Israel no Egito, naquele tempo, fora da terra. Recorde, as promessas de Deus eram só para enquanto eles permanecessem naquela promessa. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O profeta disse, a promessa é enquanto eles estavam na terra deles, mas quando eles foram para o Egito, Deus teve que tirar eles de lá. Às vezes Deus tem que tirar alguma coisa de nós, Deus tem que afastar alguma coisa de nós, para a promessa de Deus cumprir nas nossas vidas. Na mensagem O Bom Pastor de Ovelha, o profeta diz, às vezes Deus tem que tirar sua esposa, tem que tirar seu filho, tem que tirar alguma coisa que você ama, para você olhar para Ele. Aleluia! E Deus tirou o mundanismo de você, tirou o pecado, a vaidade, a incredulidade, tirou a religião e colocou em você um coração novo. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e nesse coração de carne Ele coloca um novo espírito, e no novo espírito, o espírito dele que é Deus. Além de Deus trocar um velho pelo novo, ainda dá o Espírito Santo para fazer a manutenção. Aleluia! O Espírito Santo faz manutenção na igreja. Como você faz manutenção na sua casa, faz manutenção no seu carro, faz manutenção no seu móvel, qualquer coisa, Deus está fazendo manutenção no seu povo, Deus está zelando do seu povo, porque Ele é Deus e não pode mentir. Aleluia, aleluia, glória. Recordem, as promessas de Deus eram só para enquanto eles permanecessem naquela terra. Enquanto nós permanecermos na palavra de Deus, não tenha dúvida, minha irmã, não tenha dúvida, meu irmão, Ele está contigo. Aí você pode dizer, é por isso que eu não fui destruído, é por isso que eu já não morri, é por isso que o diabo não fez nada comigo. E ele não faz nada mesmo. Eu não tenho medo de falar mal do diabo, porque eu não gosto dele, e nem ele gosta de mim, porque Ele não pode fazer nada comigo, porque o anjo do Senhor está conosco. Faço confiado naquele que criou os céus, a terra e o mar. Falo isso confiado no Deus Todo-Poderoso, que diz que maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. É uma mensagem de ânimo para a senhora, é uma mensagem de ânimo para o senhor. Sai daqui dando glória a Deus, prometendo a Deus ser mais fiel à sua palavra. Confia nele e deixa o resto por conta dele. Na mensagem A Flecha do Livramento de Deus, no parágrafo 16, o profeta disse assim: agora você sabe, não importa quão misterioso isso pareça, Deus sempre guarda a sua palavra. Não importa quão irracional isso pareça às pessoas, Deus cumpre a sua palavra. E se Deus faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus fez uma promessa para você? Sobre qualquer coisa, Deus guardará essa promessa. Você e eu fazemos uma promessa, nós a quebramos.
não porque queríamos fazê-lo, mas às vezes a circunstância nos leva a fazer isto. Prometemos uma coisa como humanos, não damos conta de cumprir, mas Deus cumpre o que Ele disse. Deus faz a promessa e cumpre. Prometeu de enviar um menino, um filho. 700 anos se passaram. Quantas pessoas leu aquela escritura? Quantas pessoas leu aquilo, mas não puderam ver? Da mesma maneira, quantas pessoas morreram, leram Malaquias capítulo 4, até cria naquilo, mas não puderam ver. Mas nós estamos aqui em pleno acontecimento da promessa que Deus fez de restaurar, de trazer de volta a palavra original, trazer de volta a fé original, o batismo original, que não é pouca coisa. Nós fazemos uma promessa e não damos conta de cumprir, por circunstância, diz o profeta, nos leva a fazer isso. Porém, Deus, sendo infinito, conhece todo o futuro desde o princípio. Ele não pode, Ele não faz uma promessa a não ser que Ele sabe o que vai acontecer. Ele sempre guarda a sua promessa. Às vezes isto parece ser ridículo, a maneira pela qual Ele tem que agir para manter sua promessa. Às vezes parece ridículo a maneira que Deus tem que agir, disse o profeta, para Ele cumprir a sua promessa. Eu estava desenganado pelos médicos, suspeita de tanta coisa, câncer e outras coisas. Peguei uma Bíblia nova, abri a Bíblia e falei como é, de onde eu botar o meu dedo, você lê para me ouvir, pelo menos a última vez. Abri a Bíblia no capítulo 53, versículo 10, se me for a memória, de Isaías. A Bíblia diz assim: e agradou Deus moê-lo. Havia Deus quem tem que te moer, Deus tem que te esfregar, Deus tem que te bater com força para Ele preparar o terreno para você. Mas Ele cumpre. Às vezes Ele tem que fazer coisa que parece que tem que agir de uma maneira diferente para manter a sua promessa. Mas Deus sempre faz isto. Aleluia. Graças a Deus. Ora, a razão pela qual Moisés falhou, agora já estou no parágrafo 19. Vamos ficar em pé. Ora, a razão pela qual Moisés falhou, em primeiro lugar, aqui está qual foi o problema. Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Isso é certo. Qual é a nossa falta hoje? É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. O profeta diz na mensagem A Marca da Besta, que quando você diz que crê e Deus não te dá o Espírito Santo, Ele não reconheceu você ainda. Mas quando você tem o Espírito Santo, você está reconhecido, está carimbado, está marcado, selado para o dia da redenção. Aleluia. Então todas as coisas são possíveis, e não apenas possíveis, mas nós foi prometido. Jesus diz: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que quiserdes vos será feito. Vê? Quando damos um passo em direção à luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo para brilhar a luz sobre isto, irmão, então o impossível se torna insignificante. O impossível se torna insignificante. O câncer deixa de ser câncer, a tuberculose deixa de ser tuberculose, o problema deixa de ser problema. Aleluia. Deus nos pede para crermos em sua palavra. Ele envia o Espírito Santo para energizar aquela palavra, e é isso que Ele está fazendo. Ele está botando energia nessas lâmpadas. Você é uma lâmpada com energia. Se uma lâmpada fica sem energia por muitos dias, os mosquitos fazem cocô e suja ela. Precisa de energia nela, precisa do Espírito Santo no crente, no irmão, no pastor, em toda a igreja. Aleluia. Deus manda o Espírito Santo para energizar aquela palavra quando cai dentro dele. Quando a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo traz a palavra, ele a energiza,
e faz brilhar a mesma luz da bendita promessa de Deus. Deus disse: tenho me lembrado da minha promessa. Tenho me lembrado da minha promessa. Você lembra da sua? Eu estou disposto a morrer, mas não nego o nome de Jesus. Você está lembrado quando o pastor te batizou, evangelista, você prometeu? Então guarda a sua palavra, que Deus guarda dele. Amém. Aleluia. Aleluia. E glória, hein? Podeis assentar um pouquinho aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bom. Gelton e família, cidade de Brasília, né? Os irmãos que estão aí conectados, ouvindo, participando. Então, irmão Gelton e família, Distrito Federal, irmão Marco Aurélio e família, em Três Maria, e irmã Rebeca Maiara, em Londrina. Eita, irmã Rebeca. O pastor Luiz Henrique, em Rosana, São Paulo. Irmã Jennifer Albuquerque, Boa Vista, Roraima. Joelza Conrado, Alto Paraíso. Jonas de Oliveira, Porto Velho. Liane Tudéia Rocha, Rio Branco. Monique Santos, Manaus. Daniel Belafronte, de Paraná. Daniel Lopes, Lorena, São Paulo. Elson Gonçalves, Severina, São Paulo. Vanderlei, Severina, São Paulo. Zinezinho de Nantes, Cujubim, Rondônia. Todo mundo convidado aí para estar em Cujubim nos dias 21, 20 e 21. Como é que é? 19, 20 e 21 de setembro. Tá bom? Prepara aí, irmão Nezinho. Prepara aí que nós estamos chegando. Euneida Prades, Nova Guataporanga. Ronielita, Porto Velho, Rondônia. E mais que não comunicaram, Deus os abençoe e vos ajude aí, a luz da palavra, irradiando a luz aí para esse mundão afora, né? Deus abençoe todo mundo. Então nós podemos ir embora agora? Tá, passou aí, já ficou para trás metade. Pastor Francisco vai... Mas eu estava caçando um ajudante, ele não está aqui não, né? Você vai embora que dia? Então, domingo à noite o senhor termina. Se Deus permitir, claro, com certeza. Gente, então aí já está na metade, né, irmão Diego? Vem cá, irmão Diego, por favor. Vem cá um pouquinho. Está firme na rocha? Tá, né? Com certeza. Vamos agradecer a Deus aqui para nós ir embora, que esse pessoal está querendo jantar e depois eu não aguento essa turma toda, não. Você fica de pé, os irmãos aí, todo mundo que ouviu, visitou. Eu gostaria de lembrar que às vezes a gente não lembra, mas a gente acredita que todos sabem da ordem da igreja. A ordem da igreja. Tem a ordem do culto, a ordem da igreja. E, por favor, pela misericórdia do seu próprio corpo, da sua própria vida, atente para a ordem da igreja, porque o irmão Breno nos ensinou e é muito fino a questão da ordem da igreja. Então, todo mundo deve de colaborar. Não tem espaço para todos aqui dentro, mas tem espaço aconchegante. Eu dei uma volta aí fora e vi como está gostoso, como está bom. Apenas alguns detalhes mínimos que com um pouquinho de atenção à ordem da igreja, tudo fica 100% bom. Então, Deus te abençoe a atentar para a ordem da igreja, correto? A gente não costuma conversar na hora do culto. Aqui, os irmãos, juntamente com quem estiver falando aqui, está lutando contra os 200 milhões de demônios, mais os que já estavam aqui antes de soltar esses 200 milhões. Então, às vezes, divide a opinião. O culto foi bom, o culto foi ruim. O culto sempre será bom para quem atentar para a palavra, para a ordem da igreja. Glória a Deus. E o culto será sempre ruim, todas as vezes, para quem não atentar para a ordem da igreja. Essa é uma triste realidade, mas é uma realidade. Então,
atente para a ordem da igreja. O irmão Brana conta daquele homem que desrespeitou. Meu Deus do céu, tem misericórdia, uns quantos. Então, olha, não, porque aqui mesmo que a pessoa não está falando nome de diabetes, não está falando nome de reumatismo, nem de esquizofrenia, nem de, sei lá, de quê, de psicopatia e de tudo mais, mas nós estamos lutando contra tudo isso, contra problemas e mais problemas, qualquer nome que colocar nele, nós estamos lutando contra todo o exército do inimigo. E ele não vai ficar sem morada, não vai ficar sem casa, ele vai procurar. Então, por favor, atente para a ordem da igreja. Por favor, por amor de você. Nós não queremos ninguém vir em Ariquemes, no encontro, em lugar nenhum, igreja nenhuma, e levar uma dessas coisas nas costas. É muito triste, né? Eu tenho aqui meus espíritos, os que me atormentam, eu estou lutando contra eles. Uma hora eles me largam. O outro que também está aí assistindo, participando, está lutando também contra essa coisa que às vezes você está rindo aí fora, ou mesmo aqui dentro, ou na gravação, ou onde você estiver ao alcance da voz. Então, estamos lutando contra essas coisas. Ninguém está aqui feliz com os defeitos que tem, com os problemas que tem. Às vezes a gente não cita o nome deles, porque tudo é uma origem só, é o inferno. Tudo veio de lá, irmão Brando, isso não importa o nome que a ciência dê nessas coisas, é uma origem, o diabo, é o inferno, é a perversão, são os espinhos e cardos que semearam. Então, por favor, mesmo que não for mencionado, atente para a ordem, o respeito. Respeita a Deus. Se não for, você não pode respeitar quem estiver aqui falando ou cantando, respeite a Deus. Eu sou pequeno, bem pequeno, mas não é eu, é Deus. Não é o pastor que falou, é ele também, né? É você também. Mas a questão é o nosso Deus em nós. Não toqueis, hoje nós ouvimos de manhã, né? Só um pouquinho, hein? Nós ouvimos, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Os meus, as minhas, o povo de Deus. Então, vamos atentar aí para esse grande ensinamento que o irmão Brana nos deu. Há lugares que a gente costuma ir, com todo respeito, é como o irmão Brana disse um dia, me fez sentir-me mal. Mas ele disse também que foi em lugares que podia ouvir uma agulha cair no chão. Então, por favor, colabore com o trabalho dos diáconos. É claro que há os movimentos necessários, nós não estamos... mas há aqueles que podem ser evitados, há aquelas falas que podem ser evitadas. E outra coisa, não ficar usando o Wi-Fi aí também da igreja, também na hora do culto. É o Wi-Fi que fala? Tem um Wi-Fi aí, não fica usando Wi-Fi, nem iPod, nem não pode, nem Zap, nem 7 Ouro, nada aí na hora do culto, não, por favor. Eu dei uma volta aí só para quem falou? Foi eu lá, fui ver. Tem gente usando, sei lá, está o Wi-Fi ligado, desliga o Wi-Fi aí, né? O Wi-Fi, né, pastor Nilson? Fala, eu aprendi que sou. Em Minas Gerais é o Wi-Fi. É o Wi-Fi, né? Mas é o Wi-Fi. As ondas aí sameando para esse mundo misterioso aí. Bom, Diego, manda nós embora. Senhor nosso Deus, bendito e querido Pai Celestial, como temos ouvido, ó Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabia desde antes da fundação do mundo, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada alma que estaria aqui presente, ó Pai, e nós agradecemos a Ti, ó Pai, por essas bênçãos, ó Deus, que acabamos de receber, ó Pai, que o Senhor cele isso em nossas almas, ó Pai, leve, ó Pai, cada um de nós para as nossas casas, para os nossos lares, ó Pai, e que possamos, ó Deus, dormir meditando nas bênçãos que temos recebidas, ó Pai, que o Senhor cele isso no coração daqueles que não puderam estar aqui por um motivo que o Senhor conhece, aqueles irmãos que estão pela internet, que o Senhor continue abençoando cada uma dessas almas, abençoe, ó Deus, cada mãe, cada pai aqui representado, abençoe seus lares, suas casas, suas famílias, seus filhos, seus netos, suas esposas, seus esposos,
eu coloco cada um diante das tuas mãos, pois o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor levanta o caído, o Senhor cura o enfermo, o Senhor liberta o oprimido, e nós tudo diante das tuas mãos entregamos, te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos em paz, pois te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, 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 amém. Uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. Glória a Deus. A irmã Meire Manalane, me ajude, Jesus. Dê um abraço na sua irmã, no seu irmão, e até amanhã, 8 e aí, alguma coisa, os obreiros aqui na igreja, tá? 10h40, reunião para a escola sabatina para todo mundo, toda a igreja. Deus os abençoe e vos leve em paz. Jesus, tenho que prosseguir.
Vamos ficar de pé mesmo, né? Tá bom. Todos em... Com a missão de pregar o evangelho, amor mais profético. Eu lembrei o que estava faltando. Quem está ouvindo? Pelo Mesmo